começar a explicar história o módulo que é o País em Busca de Mudanças, que é o seguinte. O Brasil estava lá, depois do convento de Taubaté, o preço do café estourou. Sabe? Teve o bagulho da República do Café com Leite, que era uma hora um presidente de São Paulo, a outra um de Minas Gerais. Só que enquanto estava tendo isso daí, o café estava super, vamos dizer assim, valorizado, enquanto estava rolando tudo isso, houve a Grande Depressão lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram o maior comprador de café do Brasil. O café brasileiro, a puta de uma parte era comprado pelos Estados Unidos. Se o país tem uma crise econômica, ele vai parar de importar coisas. Ou seja, vai ter muito café para pouca gente comprar. Eles começaram a queimar o café. Queima, tá? Aí teve toda essa crise, o Brasil também ficou ruim. Aí é o seguinte, ia ter as eleições de novo, ano de eleição. Eu acho que o último era um paulista, presidente paulista. O que aconteceu? O presidente paulista vai melhorar São Paulo. O presidente mineiro vai Minas Gerais. Aí o que o presidente paulista, eu acho que era o Washington Luiz, não sei se foi ele que foi eleito depois, o que ele faz? Ele vai lá e simplesmente mete um candidato. Ele tinha o voto do Cabreiro, que era o quê? Você ia lá, o cara chegava lá em você, falava, você vai votar em fulano? Não, vou votar no outro. Não, você vai votar em fulano porque eu tô mandando. Era assim, aí também morto votava. O voto era... A cidade tinha 1.000 pessoas, 10.000 votavam, porque voto de defunto. Muito louco. Aí teve as eleições, teve fraude pra caramba, isso daí, tá? Que foi que quem se elegeu foi o Júlio Prestes, tá? Que depois, que antes disso também teve a coluna de Prestes, que foi entre 1925 e 27, que os grupos militares tenentistas, que eram separados do governo, assim, sabe? Abandonaram o exército, marcharam pelo Brasil inteiro. Teve a ida de rota, eles voltaram, isso foi chamado de coluna, em referência aos seus líderes, que eram o Luiz Carlos Prestes, certo? Mas antes disso também teve, eu não sei se ele vai pedir, também teve a chegada de muitos imigrantes aqui no Brasil, que geraram mão de obra, algo que acontece até os dias de hoje com os chineses, um exemplo assim, vai? Literalmente. Aí, não só nesse meio das eleições, também foi criada, no ano de eleição, a Aliança Federal, que teve a Revolução de 1930, que era o quê? Estava tendo lá o presidente paulista e o mineiro, e aí entrou o gaúcho, representante lá, que ia entrar diferente, ia quebrar esse governo, que era o Getúlio Vargas. Se você é minimamente informado, sabe que no final, por causa da Revolução de 1930, até aqui, em 3 de outubro de 1930, tropas dispostas a deter o presidente partiram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro. Porque, como eu falei, quem foi eleito foi o Júlio Prestes. Tá? Aí depois, estava lá, que era o voto do Cabreiro, o governo do café, a República do Café com Leite, não sei o que, entrou foram lá, a Aliança Liberal foi lá do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, foi lá e botou Getúlio Vargas no poder, mataram Júlio Prestes, o Brasil também estava uma bagunça, estava totalmente descontente com o governo, foi lá e tiraram ele, certo? Também fala aqui da apostila. 1922, que teve a Semana da Arte Moderna, que fez, como por exemplo, o Mário de Andrade, um dos maiores escritores de literatura brasileira, as pinturas, música, tudo, qualquer forma de arte. Eu não vou pegar muito esse fato, que eu não sei se ele vai entrar assim.
A Revolução do Forte de Copacabana, que foi a primeira manifestação do tenentista, sabe? Que eu acabei de falar, teve na Prestes, não sei o que, tá? Que eles foram lá no Rio de Janeiro, invadiram o Forte de Copacabana, desceram o pau no governo, não sei o quê. Tem umas imagens aqui. Também teve a fundação do Partido Comunista Brasileiro, tá? Partido Comunista, influenciados pela Revolução Russa. Se Deus quiser, isso já acabou, porque comunismo é uma merda. Tá? Eu não estou metendo um posicionamento político. A história mostra que o comunismo não funciona. Karl Marx, a Revolução Russa, certo deu. É a revolução. O governo... A China, dizem que a China, dentro dela, ela é socialista. Mas fora para os outros mercados, ela tem que se adequar ao capitalismo. Todos os países são assim. A Rússia depois deu uma quebrada, a União Soviética. Ou seja, não foi um fracasso total, mas que deu certo, não deu porra nenhuma. O mais próximo de bom foi o capitalismo, mas não importa. Aí teve o progresso feminino, por causa que, além disso, as mulheres começaram a ter o voto depois da Revolução. Getúlio Vargas lá deu o poder de voto para as mulheres. Certo? Aí vai falar um pouquinho da Era Vargas, tá? Chegou Getúlio Vargas, deixou tudo não vamos dizer mil maravilhas, mas dão uns novos ares para o governo, assim, sabe? Tá? Ele criou as leis trabalhistas, livrarias, bibliotecas. O que mais? Tem uma charge aqui na apostila. Ele criou uma nova Constituição. Tá? Depois de... Por causa que os paulistas... Teve lá. Eles tinham uma Constituição antiga. Eles não gostavam do Vargas. Eles eram contra por causa que eles tinham perdido o candidato, que era o Júlio Prestes. Era o Prestes, não lembro o primeiro nome dele. Ele era paulista, ou seja, eles basicamente perderam a eleição. Eles decidiram fazer a guerra contra o Brasil. Tá bom? E detalhe, assim como antigamente, São Paulo, já sendo uma mega cidade em termos políticos e industriais, era grande parte da renda do Brasil. A maior parte do PIB brasileiro era representado por São Paulo. Aí eles ficaram, teve a guerra, rolou muita coisa, foi literalmente um conflito armado. No fim, o Vargas cedeu, com a condição que fosse feita uma nova Constituição. Foi a Constituição de 32. Uma coisa que eu queria destacar, teve 3 fases o governo de Vargas, que foi de 30 a 34, que foi o governo provisório, que teve o crescimento de políticas em partes sociais, sabe? Racismo. Acho que naquela época só ligavam para o racismo, né? Porque, enfim, né? A lei dos trabalhadores, como eu estava dizendo, a revolução constitucional e a eleição que, como eu disse, Vargas deu o poder das mulheres votarem. Tá? Após essa parte, chega ao segundo ato do governo de Vargas, que é o governo constitucional, que, como eu disse, ele faz a nova Constituição, tá? Algumas das propostas para essa nova Constituição é o sufrágio universal e secreto, confirmado ao direito do voto dos brasileiros não analfabetos maiores de 21 anos, sem distinção de sexo. O ensino primário gratuito e obrigatório, a criação de justiça do trabalhador, facilitando o acesso dos trabalhadores e efetivação de direitos, a proibição das diferenças salariais baseadas em discriminações de sexo, idade, estado civil e nacionalidade, a proibição
proibição da demissão por gravidez, isso daí eu não sabia, mandato presidencial de 4 anos sem reeleição, depois deixaram ter a eleição. Eu acho que o primeiro presidente que foi eleito 2 vezes foi o Lula recentemente, né? Lá para 2000 e pouco. Foi isso, né? Foi um cara. Não, mas primeiro foi o Lula, que ele conseguiu ser eleito 2 vezes, aí a Dilma tentou isso de novo, só que ela foi impeachmentada eu acho que é assim que se fala, em 2016, e depois entrou. Como é que é o nome dele mesmo? O Temer, entrou o Temer, depois teve o governo Bolsonaro e agora voltou para o Lula de novo, tá? Enfim. A proibição, o mandato, a submissão da legislativa ao fim do poder, tá? Como eu disse, a participação e a presidência constitucional por meio de eleição direta. Ou seja, antigamente, eu não lembro se eu detalhei isso, o voto era aberto. Você chegava lá, acho que tinha um palcozinho, mais ou menos, você falava, um voto para fulano de tal. Não, agora era secreto. Ninguém sabe quem você votou. Isso é até hoje. Essa foi a segunda parte do governo de Getúlio Vargas. Agora, o terceiro ato, que é o Estado Novo. Ato que pega a Segunda Guerra Mundial. Este ato vai de 37 a 45. Tá? Em que ele, vendo que estava com mal, assim, vamos dizer assim, o que ele faz? Ele manda uma carta para ele mesmo, dizendo que é um comunista que vai atacar o Brasil. Ou seja, o Brasil estava sob estado de alerta. Os comunistas iam invadir o Brasil. Até a segunda ordem, ele não podia sair e os poderes dele aumentavam. Ele tinha mais controle, vamos dizer assim. Ele era mais ditatorial. Tá? Ele também, ou seja, quanto mais poderes, ele repressou os opositores. Os caras que iam fazer protesto contra ele, não sei o quê, 2 semaninhas depois, pô, cadê os caras? Não sei. Tá? Ele mudou, assim, vamos dizer assim, o negócio nas escolas. Ou seja, a escola tinha os livros, ensino lá, pum, a cara do Getúlio Vargas. Você abria a fala, Getúlio Vargas, homem magnífico, nobre, o herói lutou contra os comunistas, deu direito da mulher. Isso daí é verdade, deu direito da mulher ao voto, criou as leis, não sei o quê, mas eles, tipo, endeusavam demais ele. Tá? Ele também nesse governo, por causa de um ataque que um navio alemão fez a outro brasileiro, ele mandou alguns soldados para a Segunda Guerra, principalmente os brasileiros agiram mais na Itália. Isso daí não é muita coisa diferente, tá? Consideração das leis trabalhistas, e depois da Segunda Guerra, tá aqui, ele simplesmente foi lá e foi embora. Foi embora depois disso. Só que depois, o Vargas foi embora. 45 não é mais Vargas, é um cara aí. O pessoal ficou com saudade do Getúlio. Aí o que ele fez? Passou uns 5 anos, eleição, ele decidiu, pô, vou vir aqui. O que aconteceu? Ele ganhou. Ganhou o pessoal, o Getúlio Vargas. Passou um tempinho, ninguém mais estava assim, porque ele retornou à presidência. Getúlio Vargas recebeu apoio do povo, de grupos de esquerda e até de comunistas. Ou seja, como o professor explicou, uma hora ele era capitalista, aqui no meio ele virou um fascista, que no caso foi durante a ditadura dele, estado de alerta do Brasil, da Segunda Guerra. Lembrando, ele é o fascista que ajudava os aliados, que eram capitalistas. E depois voltou com a promessa que foi eleito pelos comunistas, pessoal de esquerda, tá? Extrema esquerda, tá? Ou seja, assim, Getúlio Vargas
Me perdi aqui um pouco, mas voltando. Petrobras, que ele fundou. Ele criou a Petrobras, vamos dizer assim, vai. Ele criou a Petrobras, que se sustenta até hoje como única empresa de combustível de petróleo no Brasil, e o fim do governo. Depois teve uma greve, entendeu? Greve por melhoras salariais, aqueles denúncias de corrupção. E ameaça, ele decidiu simplesmente largar de mão o governo. Ah, não, ele se suicidou. Puta merda, eu esqueci. Desculpa, gente. Tá? Ele se suicidou. Depois de. Ele se trancou no Palácio do Planalto, falou que isso ia sair de lá morto. O que realmente aconteceu? Ele saiu de lá sumiu. Aí fala um pouco sobre a prática do populismo, que estabelece uma relação de direito emocional com as massas. Certo? Sobretudo as urbanizadas, ou seja, não vamos dizer pobres, assim, vamos dizer, pessoas menos privilegiadas de centros urbanos, vamos dizer assim. De resto, não tem muito o que dizer. Fala sobre ele apoiar as causas indígenas também. Getúlio Vargas apoiou causas indígenas. E depois fala mais um pouco sobre o Brasil na Segunda Guerra. Pois mesmo Vargas tendo práticas fascistas, eles lutaram os aliados, que eram contra isso. Tá? Tanto é mesmo que mostra aqui que no futebol, clubes fundados por colonos italianos no Brasil foram atingidos. Eles tiveram que mudar os seus escudos, assim. Por exemplo, o primeiro do Palmeiras, que tinha muitas cores, assim, representava muito a bandeira da Itália, e também o Cruzeiro. E aí, a partir dos anos, foi evoluindo assim até virar o verde do Palmeiras e o azul do Cruzeiro. Mas a economia do Vargas, acho que isso não vai cair, pois ele simplesmente não explicou. Fala muito sobre a infraestrutura. Interessante. Vou cortar aí, que agora a gente vai para outra matéria. Vamos para a geografia agora, tá? Vamos falar sobre os 3 setores primários europeus. Que é o setor primário, que é matéria-prima. Tá? Setor secundário, que é indústria, fábrica, vamos dizer assim, fábrica. E o setor terciário, que é comércio. Vamos dizer assim, comércio não exatamente o Brás, assim, mas, por exemplo, o caso que vamos supor, um bombeiro. O bombeiro, ele está comercializando o serviço dele. O serviço dele que é o quê? Pagar incêndio. Professor, o comércio dele é dar aula. Vamos dizer assim. Fala um pouco sobre a pecuária europeia. Tá? Os principais produtores de suínos, eu lembro que eu tinha isso daí anotado. Tá? Tá aqui. Ó. Os principais produtores de vitela, que é os Países Baixos, a Holanda. O principal produtor de boi, isso daí é só análise do gráfico, tá? Que é a França. Assim, o principal produtor de aves, que é a Polônia, de porco, que é a Alemanha, e de ovelhas e cabras, que é a Espanha. Certo? E a produção interna de leite é alemã. Cara, mas elas não são a maior produtora de vaca, mas a maior produtora de leite que é. Fala sobre outras práticas que são das indústrias a indústria extrativa,
que é produtos florestais, sabe? Matéria-prima, madeira, árvores, sabe? Como é que é o nome? Frutas, sabe? Produtos retirados na natureza, minérios também, mineração, fala bastante, pesca e aquicultura, que é o quê? Caça, pescaria, exemplo, outras coisas. O setor, agora estamos falando sobre o setor secundário europeu, que é a indústria. Tá? Que tem, por exemplo, a indústria automotiva, que teve a fórmula do Harrison Ford, que era, eu não lembro o nome exato dela, só sabe de uma coisa, ela foi revolucionária lá no mercado, que, vamos supor, 20 pessoas. Um faz o para-choque do carro, o outro o motor, do outro instala os bancos, o outro a porta, outro as velas do motor, sabe? Eles vão, cada um tem uma certa função para montar um carro. Aí falo sobre o setor terciário europeu, que, como eu disse, que é o comércio. Aí tem a diferença sobre o comércio interno e externo. Que o comércio interno como rede de transportes, portos, ou seja, realmente, tá? Que é para o país, assim, vamos supor, um caminhoneiro, não vamos dizer uma empresa de voos, mas vamos pegar aqui uma pequena, assim, faz voos só entre o Brasil, não voos transnacionais, eu acho que esse é o nome. O comércio externo é o que vai para outros lugares, assim, sabe? Vai para outros continentes, outras regiões, outros países, não necessariamente fora da Europa. Tá? Financeiro, tá? Que é o setor financeiro, que é responsável. Setor financeiro europeu vai falar sobre o centro financeiro, que são cidades financeiramente líderes, bolsa, sabe? Detentes de bolsa de valores, uma densa concentração de bancos, pessoas, trabalhadores, sabe? Uma área cheia de empresas. Vamos supor São Paulo. São Paulo aqui. A própria apostila dá o exemplo de Londres ou Luxemburgo, mas vamos pegar um exemplo aqui, São Paulo. Tá? Uma das principais rendas de turismo na Europa, vou pegar um exemplo, é o turismo. Fala aqui. Como o Portugal, por exemplo. O Portugal, parte dele se sustenta por causa do turismo. O resto é pela União Europeia, que sustenta esses menores países. Eu não estou mentindo, parece. É verdade. A União Europeia, eu acho que foi isso também um dos principais motivos do Reino Unido ter saído disso, que foi o Brexit. Mas voltando, é isso. O turismo é uma das principais fontes de renda, assim, como o exemplo, Portugal. Portugal sobrevive pra caralho do turismo. Lá. Tá? Porque caso contrário, Portugal já teria falência. Como é que vai? O que acontece quando o país vai à falência? Acho que só vira um caos mesmo, né? Aí fala um pouco sobre um pouco das regiões e os principais centros no turismo. Tá? Países que lideram o turismo, que é a França, a Espanha e a Itália. Pontos de turismo, museus, lugares históricos, monumentos. Tá? Maravilhoso. Transporte na Europa, que essa é uma parte muito foda que o Vitor deu na falando isso. Abraço, Vitor. Pra cara de tudo. Que é o quê? O transporte na Europa. Que transporte? É um bagulho muito rápido, assim. Dentro da União Europeia, eu acho que é mais certificado por causa que tem o Reino Unido que saiu. Mas não ligando muito nisso, tipo assim, um exemplo que eu vi um técnico de futebol, um português, aqui no Brasil. Então,
que ele mesmo diz. O transporte aqui no Brasil, o Brasil é um lugar grande pra caralho. É muito continente, mais ou menos. Quer dizer, um pouquinho menor, né? Mas é o quê? Usou que a gente faz aqui para jogar um campeonato normal, é tipo campeonatos europeus, assim, sabe? A Champions League, a Conference. Assim, por causa que a maioria dos carros, que a maioria dos casos que eles vão lá, é pegar um busão, sabe? Vai lá, chega lá no dia, vai pegar o busão, 2, 3 horas de viagem, pum, chegamos lá. Se de Portugal fomos para, sei lá em que canto da Espanha. Ou seja, o Brasil é grande. Isso é um ponto. Mas também o transporte de lá também é bem legal. O trem-bala, o transporte hidroviário, que é lento, é bem menos rápido do que pegar um avião, um trem. Quer dizer, como o professor disse, se você vai para a Europa não tem nada planejado, pega um trem, deu lá passagem, 3, 5 euros. Você tá lá lá na França, puta, pega o trem, vai para Holanda, para Alemanha. Caso daí, logicamente, com o país da União Europeia. Voltando aos barcos, assim, é barato. Quer dizer, não vamos dizer barato. Mas é bem mais barato do que um avião. O trem eu não sei tanto, tá? Mas, porém, é lento. Por exemplo, daqui até Portugal ia ser 1 mês e pouquinho, fumaça, assim, de viagem. Eu acho que ia ter umas paradas, mas a distância ia ser bem lento. Daqui até Portugal, vamos supor, eu falei de barco, dá 1 mês. De avião, dá mais cerca de 12, 10 horas, vamos dizer assim. Agora, bora falar de conflito, tiro, porrada e bomba, que é os conflitos europeus, módulo 5, tá? Europa, mesmo sendo um país, vou pegar o exemplo da Catalunha. Lá, a Espanha é um país lá consolidado, Espanha, legal. Mas, entretanto, porém, todavia, tá, tem os povos que não se dão bem exatamente. Por exemplo, os catalãs, que eles é um povo, assim, se eu falar alguma coisa, eu vou falar merda, né? Vamos dizer assim, eles não vão com a cara do governo, tá? Também que tem muitos, até mesmo, não só da Catalunha, mas também do Países Baixos, que pegam um pedaço da França, Espanha e França, que é evolução, assim, sabe? Como eu posso dizer? Anarquistas. Eu acho que é um termo muito forte. Eles querem revolta, sabe? Eles querem independência, assim. Sabe? Eles querem tomar medidas extremas, sabe? Separatistas, isso, tá? Aí tem, como eu disse, a Catalunha e os Países Baixos na Espanha, a Escócia, que quer separar do Reino Unido, o Flandres na Bélgica, os Flamengos, está escrito aqui, região de Flanders, e a Padânia na Itália. Essa daí eu não estava. Então. Que eles são um movimento muito separatista. Os outros, eles querem muito a independência, tá? Como é no caso na Catalunha, que é onde fica a cidade de Barcelona, e tá, até mesmo que tem um exemplo dessa parte do Países Baixos aí, do Basco, que o Pietro ofereceu lá no aula que a gente tá falando disso, que é sobre o time de futebol Atlético de Bilbao. Ele é um time espanhol que só contrata jogadores de origem basco. Um bagulho muito engraçado, porque lá joga um maluco que ele joga pela Nigéria. O que acontece? Ele decidiu. Não, tô brincando. Ele joga. É o Inaki Williams. Ele joga. Ele nasceu na Espanha, só que ele decidiu representar a Nigéria no futebol. Então, também que o irmão dele joga. O irmão dele também nasceu na Espanha, só que o irmão dele defende a Espanha, que é o Nico Williams, tá? Mas voltando, os conflitos no Reino Unido, que já teve a Irlanda, que quis separar lá por volta de 1800. No início do século XX, nacionalistas republicanos que valorizavam a língua irlandesa, resultando que fizeram isso, né? Falaram, não sei o que, separação, não sei.
Resultou na Guerra da Independência Holandesa, tá? Que resultou na criação da Irlanda do Norte, movimentos separatistas, tá? Os conflitos balcãs, tá? Que como é que é o nome? Iugoslávia. Que teve a Iugoslávia, que existiu até 1992, mas por conta de uns conflitos internos, eu acho que até mesmo durante a Segunda Guerra, do início, acho que foi depois, que depois teve o ditador lá, que era o Joseph Bryan, que era quem governava. Ditador não, acho que. Não, ditador não, puta, né? Ele governava legal lá, pum, morreu. Vários grupos diversos, assim, sabe? Não sei o que, rolou rebelião. Até mesmo que tinha a Iugoslávia, foi separada. Iugoslávia, pum, acabou. Foi separada em Croácia, Bósnia, Eslovênia, Sérvia e Montenegro, e depois Sérvia e Montenegro separou, virou Sérvia e Montenegro. Ou seja, a Iugoslávia é os IC. Estava na Copa. Vlahovic, Modric, Miningite, Kovacic, Rakitic, entre outros. Tá? Aí fala, os países: Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia do Norte. Tá? Aí fala sobre o conflito da Cáucaso, que tem a região. Eu não sei que eu tô com esse negócio. Que tem uma região lá, eu acho que é entre o Azerbaijão e a Armênia, que é Nagorno-Karabakh, que é o que é Karabakh, vamos dizer assim, que é uma região montanhosa muito valiosa caso role alguma guerra, não só entre esses dois, mas alguém tentar invadir assim. É uma puta da região que ia ajudar em guerra. Aí ele teve a guerra para isso. No fim, a Armênia venceu. Tá? Aí, atualmente, aqui no final, tá falando sobre os conflitos na Ucrânia, sabe? Tá rolando desde o ano passado, que é o que a Ucrânia queria se associar à União Europeia, aí a Rússia já atacar elas com uma certa, vamos dizer assim, desculpa, assim, de conquista territorial, patrimônio histórico, vamos dizer assim, por causa que a Ucrânia fazia parte da União Soviética e era como se eu estou tomando algo que era meu, ou seja, bora invadir o Uruguai. Seguindo essa lógica, nós vamos invadir o Uruguai. Mentira, não vamos invadir o Uruguai. Mas coisa, agora bora sair da. Agora bora sair da Europa, bora para a Ásia. A Ásia em si é uma. Tá? A Ásia representa uma grande parte da população e também possui o maior país do mundo, que é a Rússia. Pega também uma parte da Europa, mas tá? Grande pra caramba. Ela é dividida em várias regiões, que é a Ásia setentrional, que é no norte, literalmente é a Rússia. Literalmente só pega a Rússia. A Ásia Central, que é o Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, tá? E o Cazaquistão. Ou seja, é lá para o centro-oeste, vamos dizer assim, tá? O Oriente Médio, que é o mais famoso, que fica até perto, bem coladinho da. Fica bem colado, assim, a Europa e a África, para mim, aqui. Dá para pausar aí rapidinho?
Deixa eu explicar essa parte rápida, tá? A divisão regional, como eu estava explicando. Aí tem o Extremo Oriente, que pega a Mongólia, que é a parte mais conhecida da Ásia, vamos dizer assim, vai. Que é a China, a Mongólia, a Coreia do Norte, do Sul, Japão, sabe? E o Sudeste e o Sul Asiático, que ficam um do lado do outro, que Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Tailândia, Vietnã, as Ilhas Maldivas, Filipinas, a Indonésia, faz até fronteira com a Oceania. Tá? O chifre de Israel. Tá? Aí, alguns aspectos naturais. Videografia. Daí, para o mapa, não posso mostrar. Clima e vegetação, tá? Como o do Oriente Médio, que é uma mistura de vários climas, assim, sabe? Regiões mais frias, ao norte e ao sul, que é onde tem realmente deserto, pra caramba, sabe? Lugares mais quentes, assim. Tá bom? Tem um clima mais semiárido, tropical, assim. E as paisagens que nessa região, que eu estou falando do Oriente Médio, é muito deserto. Muito deserto, os estepes, as pradarias. É um clima bem seco. Tá? Aí está falando agora sobre a África Central, que já fica mais próxima da Europa, é lá onde fica bem próxima à Europa, se não me engano, tá? Onde já tem regiões mais frias, mas também tem bem deserto, sabe? Alguns picos, vamos dizer assim. Tá? Também fala sobre a região do Turcomenistão, que é um país na Ásia que mantém relações comerciais com o Brasil, só que, mesmo mantendo com o Brasil, ele está cercado, assim. Ou seja, ele depende muito de rotas de trânsito e barreiras comerciais. Tá? Aspectos do sul asiático, que possui que é mais perto, se não me falha a memória. Eu vou olhar aqui só para não falar besteira para vocês. Né? Ele cruza o Trópico de Câncer. Ainda tá alto pra caramba isso aí. Ele cruza o Trópico de Câncer, tá um pouco longe, tá longe pra caralho do Equador ainda, tá? Ele tem um clima tropical, equatorial, desértico. E. Tá, que tava falando as pontos frios, tá? Então, lá pro norte, assim, da região sul, norte da região sul de fuder, hein? Tem uma certa, vamos dizer assim, uma região com frio montanhoso, assim, sabe? É uma região de montes, tá? Aí tem as paisagens, a maioria, tá? Realmente, o sul da Ásia é realmente muito preenchido com florestas equatoriais tropicais, subtropical temperada e algumas regiões mais ao noroeste, com desertos, estepes e pradarias. Sudeste asiático, agora, tá? Que é que aí sim passa perto da linha do Equador, por isso que ó, a maioria quase total de clima, não, literalmente todo o clima presente nesta região é tropical e equatorial, ou seja, climas quentes, tá? E floresta tropical, equatorial, subtropical temperada são as paisagens naturais desta região. Tudo bem aí, Pedro? Tá? Fala sobre o Extremo Oriente. Tá? Que possui
todo tipo de clima, tá? Por exemplo, mais ao sul tropical, um pedaço ao leste subtropical, no centro um desértico, semiárido, um pouco para cima temperado, mais ainda para o norte frio e uma região frio de montanha, tá? Agora, bora falar do último que eu queria comentar sobre essa prova, que é os aspectos humanos, tá? Fala sobre a distribuição populacional. Lembrando, a Ásia é populacional pra caralho. Um desses motivos é religião, tá? Que é o hinduísmo, que acho que não só o hinduísmo, mas também não, islamismo, tá? Que é contra o uso de preservativos, métodos anticoncepcionais, ou seja, camisinha, DIU, vasectomia, pílula do dia seguinte, tá? Não só isso, ao norte, assim, vamos dizer assim, do continente, não é muito povoado. Por conta do quê? É um frio do cacete. Napoleão sabe muito bem disso. Quem é esperto em história vai saber isso aqui, que é porra que eu tô falando, tá? Aí fala sobre os países mais populosos e países mais povoados. Que isso aí tem uma diferença. O país pode ser pouco populoso, mas povoado pra caramba. Vamos pegar o Vaticano. O Vaticano, de certa forma, é bem povoado. Tá? Eu sei que a gente tá falando de Europa, mas tô dando um exemplo que eu não vou pensar em nada melhor aqui pra Ásia, tá? O Vaticano é povoado, só que ele não tem uma população tão grande, mas ele é muito povoado porque ele é pequeno. Ele é um bairro aqui, vamos dizer assim. E país bem populoso, população imensa. O povoamento é quantas pessoas tem por metro quadrado, vamos dizer assim, habitante por metro quadrado. Eu não sei quantos habitantes por metro quadrado. Ou seja, um país pode ser muito povoado, porém pouco populoso, e muito populoso, porém pouco povoado. O crescimento populacional em países como a Ásia, tá? E a África, que só vai aumentar, não só por conta de não tipo assim, falta de conhecimento nisso e também, como eu disse, religião, como o islamismo, para dar um exemplo, tá? Por isso que até 2100 só a população, assim, tem um gráficozinho aqui, eu não vou mostrar, mas começa aqui, já tá aqui essa porra. Vai aumentar. Só que em algum momento vai ter uma taxa de declínio. Isso daí eu não sei explicar, tá? Fala sobre a política do filho único, que foi implantada na China. Que a pessoa, literalmente, o nome já fala tudo. Só um filho. Tá? Por conta disso, por que isso? Por conta de crescimento populacional. Supondo aqui, a pessoa tem um filho, vai ter outro, vai ter que pagar imposto sobre esse filho. Não sei se aborto era uma opção, mas é isso. Muitos pais também faziam um negócio que era o quê? Quando o pai se aposentar, não sei o quê, quem vai sustentar ele vai ser o filho também. O que eles faziam? Eles pretendiam, assim, pretendiam não, eles tinham a preferência de ter um filho homem. Quando o homem lá naquela época, não sei o quê, recebia mais que a mulher. Dizer assim, tá? Por anos a China continuou com isso, até que eu acho que alguns anos atrás eles decidiram largar com essa política. Tá? Até mesmo o negócio que eu ia comentar com o professor, só que eu não falei por causa que isso ia ser um bagulho muito merda, é o quê? Algumas cidades da China te incentivam a ter mais de uma mulher. É totalmente legal e compreensível. O cara ter três, quatro esposas, assim, ou seja,
Tá, a crescimento populacional. Ah, tá, a urbanização, por conta que o quê? A urbanização teve o negócio dos tigres asiáticos, que era a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, tá? Depois teve a Índia, que aumentaram o crescimento populacional em regiões da Ásia. Tá? Que teve os campos de... Não, campo. Que eram as zonas... Eu não lembro o nome exatamente, que é o quê? O imposto que você vai pagar lá para ter suas fábricas vai ser menor. Vem aqui ter sua sede, montar suas fábricas, vem fabricar os negócios aqui, também que vem aqui direto, made in Taiwan, made in China, porque lá é barato para fazer os negócios. As fábricas assim. Fala também muito sobre a estrutura etária na Ásia, pirâmide etária, que tem muita gente pra caralho, assim, de maior idade. De menor idade, quer dizer. De maior, eu acho que é por conta de... Eu acho que, tipo assim, vai no chute, assim, não vai afetar nada na prova. Se você for idiota, você vai ouvir as minhas palavras, caramba. Tá? Que é o quê? Entendeu? Representam muito menos as porcentagens de vida de maioridade. Não só por causa que vai nascendo mais gente, ou seja, em proporção vai ser menos. E também eu não sei como é que é a qualidade de vida em todos os países. Por exemplo, tem países que você vê pra caralho. Japão, China, de 90 a 100 anos. Também teve até... Eu não sei se essa história é verdadeira. Mas é o quê? Um homem, ele foi... Como pode dizer? Fizeram um índice, ele foi declarado o homem mais velho da sua região. Um senhorzinho. O que aconteceu? Foi dar os parabéns pro senhorzinho, entrar na casa dele, o senhorzinho estava morto. A família tinha saído, não sei o que, não sabiam. Bom, tava o corpo do senhorzinho mofando já, ou seja, ele estava morto faz tempo. Mas eles mas os netos, filhos, não sei, que não declararam o óbito dele, por quê? Continuar recebendo uma aposentadoria. Tá. Conflitos étnico-regionais, que pegar outro exemplo bem legal não. Isso daí foi guerra, né? Que é lá em Jerusalém, né, Fernando? Ah, não, foi no Vaticano. Puta, de novo no Vaticano, né? Ah, isso, por exemplo, tem um conflito lá com Israel, no Oriente. Tá? Lá foi Israel e... Puta, não sei quem. Que foi lá pelo domínio das terras. Aí fala sobre as diferenças das crenças religiosas. Tá? Conflitos no Oriente Médio. Deixa eu negócio. Ó, Israel aqui, ó. Israel e Palestina, tá? E é só isso que eu tenho para dizer, tá, gente? Obrigado por ver isso. Agradeço também ao Pedro que tá gravando. Vamos marcar aqui quarta-feira quarta-feira nós vamos fazer um de português, tá? Beleza, Pedro? Mesmo horário? Mesmo horário, quarta-feira, que nós fazemos de português e de física, certo? Muito obrigado. Já tá parando aí, Pedro? Tá? Valeu aí por ficar aí. Até amanhã.